Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Não foi Abraão que chamou por Deus, mas foi Deus quem chamou Abraão. Não foi Abraão que escolheu a Deus, mas foi Deus quem escolheu Abraão. Isso é muito importante, muito importante. Não foi Moisés que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que escolheu Moisés. Não foi Gideão que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que escolheu Gideão. E quando Deus escolhe uma pessoa, é porque Ele tem um propósito para ela. Por exemplo, você que está me ouvindo nesse momento, você que está me assistindo nesse instante, você que foi escolhido por Deus. Com certeza, Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano para a sua vida. Como Ele teve um plano para a minha vida. Não fui eu quem o escolhi, mas foi Ele quem me escolheu. Ele me achou atrás das malhadas. Da mesma forma foi com Davi. Foi Deus que chamou Davi. Não foi Davi que escolheu ao Senhor. Então, minha amiga, quando a pessoa crê, e essa é uma das razões porque ele só chama quem crê. Ele só chama quem acredita nele. Ele só chama aqueles que vão lhe obedecer. E como é que a gente sabe que Deus nos chamou? Como é que você vai saber que Deus lhe chamou? Não tem explicação. É uma coisa pessoal. É algo que foi tocado no mais profundo do seu ser. Não é verdade? É assim que acontece com a gente. Quando Deus nos chama, a gente não mede esforços. A gente não mede sacrifício. A gente não mede nada. A gente simplesmente obedece e vai em frente sem questionar. Independentemente do sacrifício que a gente tem que fazer, a gente está pronto para fazê-lo por conta dessa chamada, dessa escolha divina. Foi isso que aconteceu com todos os meus companheiros espalhados pelo mundo inteiro. Não fomos nós quem escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Um a um Ele foi escolhendo. Isso não é maravilhoso? E você que está me ouvindo nesse momento, você que foi chamado, escolhida ou escolhido, você sabe o que eu estou falando. Você entende a minha linguagem. Os que ainda não foram chamados, escolhidos, ou melhor, não foram escolhidos, essas pessoas, infelizmente, não entendem a nossa linguagem, não compreendem o que nós falamos. Porque essa linguagem é uma linguagem do Espírito, é do Espírito Santo para nós, para o nosso espírito. Você pode enfrentar lutas, dificuldades, problemas na família, problemas no trabalho, problemas de saúde, qualquer que seja o problema. Mas aquela chamada que Deus lhe fez naquele dia, que você se lembra muito bem, está gravada no seu coração, queima dentro de si aquela chamada, você não esquece, e é a coisa mais preciosa, mais importante que você tem na sua vida. É um tesouro oculto aos homens, às pessoas, às demais pessoas. Então, quando Deus nos chama, é impossível dizer não. Quando Ele nos chama, nós estamos prontos para fazer qualquer sacrifício. O sacrifício, depois da chamada de Deus, é um prazer. Ninguém faz o sacrifício chorando, gemendo. Por quê? Porque sabe que aquele sacrifício vai trazer benefícios. E a verdade, a bem da verdade, é que quando Abraão ouviu a voz de Deus,
Ele renunciou tudo. Renunciou porque ele havia ouvido a voz de Deus. E somente quem ouve a voz de Deus, escuta o que eu estou falando. Escute o que eu estou lhe falando, minha amiga, meu amigo. Somente quem ouve a voz de Deus está disposto a sacrificar o seu tudo, toda a sua vida. Quem não ouve a voz de Deus não sacrifica. Essa é a realidade, ô Jadson. Não tem escapatória. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Não existe meio termo. Quando a pessoa ouve a voz de Deus, é tudo. É tudo por tudo. Ou então, se ela faz pela metade, 90%, 99% é porque ela não ouviu a voz de Deus. Ela ouviu a voz do coração, mas não a de Deus. Quando a voz de Deus, quando se ouve a voz de Deus, é tudo por tudo. Essa é a realidade. O senhor vê, então, pode falar. O senhor vê que Deus faz a proposta, não tem contraproposta. Deus faz a proposta dele, os filhos de Abraão abraçam na hora. Na hora. Os filhos de Abraão não precisa perder tempo com os filhos de Abraão. O senhor falou que Deus fala pouco. Quer dizer, fala direto, fala sem deixar nenhuma dúvida. E quando realmente a pessoa é esse filho, essa filha de Abraão, na hora, ela não quer saber de nada. E se alguém tentar colocar dúvida, se vier as aves de rapina, se vier algum investimento do mal, isso dá mais força para que ela vá em frente, né? De fato e de verdade. Eu falei dos homens do passado e também a respeito de Mateus. Quando ele foi chamado, ele não titubeou. Ele largou a coletoria, largou tudo e partiu para seguir Jesus. E essa é a realidade. Quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela não pergunta a ninguém o que ela deve fazer. Ela não tem dúvida. Às vezes, se a pessoa vem perguntar ao pastor, ô bispo, ô pastor, por favor, me diga se isso é a voz de Deus. Olha, eu estava assim, assado, e de repente me veio uma inspiração e tal. Se ela vem perguntar, é porque não é a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela não precisa perguntar a ninguém. Ninguém. É uma coisa entre ela e Deus. Porque quando Deus fala, ele fala individualmente. Ele fala com cada um, pessoalmente. E ele chama pelo nome. Ele fala e a pessoa não deixa, a pessoa não tem dúvida, não é melhor dizendo. Deus não deixa dúvida porque ele chama a pessoa pelo nome dela. Ele fala com ela pessoalmente, a exemplo do que fez com Abraão. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui e amanhã nós estaremos aqui de volta nesse espírito, nessa fé, trazendo para você a fé inteligente, a fé racional, a fé que faz a diferença, não a fé envolvida com as emoções, não a fé envolvida com os sentimentos, mas a fé envolvida com a razão, porque quando Deus fala, ele não fala no coração, ele fala no nosso intelecto, é do Espírito de Deus para o nosso espírito, quer dizer, da mente divina para a mente da criatura humana. Então, se você ouvir a voz de Deus, vai ouvi-la na sua mente, no seu intelecto, na sua razão, não na base da emoção. Deus abençoe a todos, segue o programa aí com o Jadson e que Deus abençoe em nome de Jesus.